Olá, gente. E aí, tudo bem com vocês? Débora Castro aqui, treinadora ativacional. Hoje tem um papo todo especial com uma expert, uma empresária que carrega uma história de superação. Eu vou entrevistar hoje aqui essa especialista, essa empresária que tem uma história que vai conectar com você. Por quê? Porque um CNPJ de sucesso começa com um CPF superado. E no dia de hoje tem uma história conectável para vocês aí dessa mulher brilhante de uma mente radiante. Conta aí para mim, ô Giane, como que nasceu e o que é esse CPF que superou uma dor que veio de uma que hoje você dá palestra de resiliência. É uma mulher que conecta aí com tantos empresários, está no meio jurídico, está na arquitetura. Conta aí pra gente um pouco aí dessa superação, dessa dor superada e desse empreendedorismo na veia. E a mãe e a avó da Liz. Olá, eu sou Janice Nefonte. É um prazer estar aqui com você hoje, Débora, e dando aí essa oportunidade para estar relatando aí uma história realmente de superação. É uma história recente, tem 2 anos apenas, e eu já consigo, com a graça de Deus, contar como uma superação na minha vida. Como que foi esse processo? Você fala tão pouco tempo porque a Giane, gente, ela enfrentou um luto. Ela perdeu o seu esposo há 2 anos, né? Isso. Né, Giane? E aí ela fala, nossa, em tão pouco tempo. Por quê? Porque conversando com ela, ela falando sobre luto, algumas pessoas que ficam 20, 30, 40 anos, porque o luto ele tem um time, e ela fala, eu superei muito rápido, né? Esses 2 anos, mas talvez aí você tá assistindo, você fala, pô, o meu durou 2 anos, tá durando 6 meses, existe muito limiar do tempo, né? E como que você descreve isso, que em 2 anos você se levantou, esse processo do luto também teve a sua neta que foi acometida de uma enfermidade. Conta aí como que nasceu essa resiliência de uma dor, de uma história que hoje conecta tantas vidas. Então, a história, eu preciso, para poder contar a história toda, para poder contar como que eu cheguei nessa superação, é preciso traçar aí uma linha do tempo, né? Para que entendam exatamente o que foi que eu sofri, o peso, né, de tudo isso, da carga que eu sofri, para entender, então, por que essa superação, né, da onde que eu cheguei até os dias de hoje. E tudo começou em outubro de 2021, quando minha neta, de apenas 4 anos de idade, foi diagnosticada com linfoma de Burkitt, que é um câncer raro, agressivo, e iniciou-se aí logo imediatamente um tratamento com quimioterapia, um tratamento bastante agressivo. E em fevereiro do ano seguinte, eu perco meu marido de forma abrupta e brutal, né? De repente, né, Gi? De repente, inesperadamente, e ali começou então todo esse processo, toda essa dor, porque devido ao tipo de morte, então ele faleceu do sábado para domingo. Na segunda-feira houve ali somente a cerimônia de velório, porque ele não pôde ser enterrado nessa data, ele foi enterrado 11 dias depois. Na quarta-feira dessa semana houve então a reconstituição do crime. No dia seguinte do seu velório, já começou ali os abusos familiares, que se estenderam ali por um longo período. E passado toda essa parte de enterro, assim que foi deferido, que ele pudesse então ser enterrado, eu não participei da cerimônia de enterro, porque não foi na minha cidade, ele foi enterrado em outro estado, inclusive. E assim que finalizou todo esse processo de morte, saiu o atestado de óbito, esses abusos familiares se intensificaram, porque cancelaram tudo o que estava no CPF do meu marido. Ou seja, você enfrentou um luto e dentro do luto uma defraudação emocional, uma perseguição aí familiar, né? Exatamente. Se não bastasse, né, a dor de você ver o sofrimento de uma criança e você de forma inerte, porque num sofrimento como esse, numa doença como essa, a gente fica totalmente inerte, nada a gente pode fazer de mãos atadas, a não ser pedir a Deus, porque Deus tem misericórdia. E a gente, além desse processo, eu vivo um processo de luto, e se percebe-se ali que foi aproveitado dessa fragilidade, dessa vulnerabilidade, para minar ali um pouco mais o meu emocional. Você viveu um período de deserto, né? E tudo mudou, né?
Da noite para o dia. Para pior, e dessa dor toda nasce aí um projeto lindo. Você hoje conta um pouquinho também aí da sua jornada de carreira profissional. Bom, a carreira, na verdade, ela ficou em stand-by, porque nesse cancelamento de tudo que estava no nome dele, foi cancelado contas essenciais, né, como, por exemplo, o gás, de onde morava, onde estava ali a viúva, e uma criança de apenas 4 anos de idade em tratamento, porque desde janeiro, por conta do tratamento e pela nossa proximidade do hospital, a minha filha e minha neta, elas estavam conosco nesse intervalo, né? Então, ela ficava às vezes 2, 3 dias somente em casa, então elas ficavam ali conosco. E nesse corte aí de Gaza, minha neta estava ali conosco, né? E junto com esse corte foi também cancelado o número do meu telefone celular, que era meu número pessoal e profissional, que eu tinha há mais de 20 anos. E com isso... O seu meio de comunicação, o seu meio de transição de negócios com os clientes, isso tudo foi vetado foi cancelado, inesperadamente com um chip que tinha mais de 20 anos. E como que você superou isso? Como você retornou para o mundo dos negócios, passando por essa instabilidade financeira? Dormiu trabalhando com algo e acordou assim, a tua vida mudou num dia comum, né? No dia comum, da noite para o dia, literalmente, né? Literalmente. E não foi somente o corte, né, de telefone, né? Aí o abuso foi um pouquinho além. Eles se aproveitaram e mandaram um e-mail para o mailing de contatos do meu marido, onde ele dizia que eu era uma ex-namorada e que estava aplicando golpes com o nome do meu marido. Então, além de vetar a parte do meu trabalho, aquilo que eu já tinha construído, né, que eu sou arquiteta, então, além de vetar tudo isso, ainda tiveram ali com a tentativa de manchar o meu nome, de manchar a minha honra, a minha reputação. Você tinha uma união estável há 7 anos e a família não reconhecia você como uma esposa, né? E isso mexeu todo com o seu emocional, e era uma união estável, uma união sólida, né? Era o seu marido, você presenciou toda a cena, passou por todo aquele, escolheu a roupa, a coroa de flores, ficou ali até o último momento como esposa, né? E não foi reconhecido isso, ou seja, mexe muito com a mulher essa parte afetiva, né? A parte do coração, a parte de se doar ali como esposa e, de repente, não é vista dessa maneira. Como que ficou para você essa parte afetiva? Superar tudo isso também, né? Voltar das cinzas. Bonita, maquiada, igual você tá agora, né? Das cinzas, literalmente, né? Literalmente, porque diante de todo o processo, né, que eu vivi, porque é uma história que eu vivi, não tem como negar que eu passei por todo esse deserto, como você mencionou desde o início, não tem como negar isso, né? E o que eu fiz com tudo isso que eu vivi? Né? A princípio, humanamente, eu tentei meios humanos, né? Eu procurei, inclusive, a Delegacia da Mulher para poder fazer a denúncia, mas ali eu fui orientada que eu tinha 2 caminhos, né? Eu poderia recuar e ficar ali quietinha, reservada, escondida, literalmente, ou então eu teria que entrar com ações judiciais, né? Inclusive com danos morais, emocionais. Mas estávamos ali num momento tão desafiador com o estágio de saúde da minha neta, ela estava tão indefesa, num estágio muito crítico como é que fala? De baixa resistência, né? E que nós passamos uma semana muito crítica, justamente na mesma semana que tudo isso ocorreu, foi na próxima semana, começou naquele final de semana, minha neta teve uma piora muito significativa. E foram várias bolsas de sangue e ela não estabilizava na saúde. Então, foi um momento muito crítico para nós, justamente na mesma sequência. E dali, então, eu tomei uma decisão bastante difícil, né? Porque você tinha que decidir entre a razão, né, e ser feliz. E eu optei em ser feliz. E buscar me acolher, me esconder em Deus, como Elias fez. Eu entrei ali na caverna, como Elias fez. Você buscou uma fuga espiritual, um fortalecimento espiritual. Exatamente, porque, como eu disse, a gente era inerte com o estado de saúde da minha neta. Então, não adiantava nenhuma ação humana para mudar aquela condição.
E para mim, o que era mais importante era a ação humana. Era eu com a minha família, com a minha filha, dar esse apoio para ela. E se eu fosse buscar esse amparo jurídico, eu não ia ter força emocional para cuidar desse todo esse turbilhão jurídico e, ao mesmo tempo, dar assistência para minha filha e minha neta. A única coisa que eu podia você fazer... buscou os laços afetivos como a tua maior força, Com a minha né? maior força, foi a minha família. Foi buscar estar ali do lado delas. Então, eu realmente entrei nessa caverninha e busquei somente orientação em Deus sobre o que poderia fazer. Fui me fortalecendo com redes de apoio saudável. Então, eu tive toda a rede de apoio da minha família, eu tive rede de apoio com medicamentos. Eu usava tarja vermelha durante o dia, tarja preta durante a noite. Pra aguentar o baque. Isso foram esses 2 anos, foram esse tipo de medicamento, com terapia, neurologista, psicólogos, a rede também de amigos, que eu tive o apoio de amigos que me cercaram. Então, toda essa rede de apoio, a parte espiritual principalmente, toda essa rede de apoio foi que me fortaleceu para passar por todo esse processo. E o que prevaleceu? O que prevaleceu foi a minha essência. Foi aquilo que eu sou, não aquilo que disseram que eu seria. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, não aquilo que dizem que eu poderia ser. Eu sou treinadora comportamental dessa mulher, ela é uma resistência, viu, gente? Ela é uma resiliência aí. Treinando aí a Giane, eu sou mentora dela e eu posso dizer que ela é uma superação para outras mulheres aí lá na sala, ela sempre trazendo esse CPF fortalecido e com tantos projetos aí, é louvável a sua história, viu, Giane? Eu não tive escolha, na verdade, né? Eu tinha que ser forte e ser forte, eu não tive escolha. Porque se eu paro, se eu esmoreço, eu literalmente morro. Porque eu tive crises tão intensas de ansiedade, depressão, que eu fui parar 2 vezes na emergência. Eu fui uma vez socorrida pelo SAMU, tão grave que foi o estágio, né, a crise que eu tive de ansiedade. E nesse dia, principalmente desse dia que eu fui socorrida pelo SAMU, eu achei especificamente que eu não passava daquela noite. Eu fiquei até a madrugada na emergência, eu estava totalmente dopada e eles não conseguiam me estabilizar. Porque você tem taquicardia, o seu corpo perde totalmente as forças, a pressão vai lá embaixo. Porque na depressão, o seu cérebro entende que todo o seu corpo está em colapso. Então, ele prioriza órgãos vitais. Então, ele bombeia o sangue mais forte no coração para te manter viva. Taquicardia, para me manter viva. E só que aí você coloca o corpo inteiro em colapso. Né? E realmente, naquele dia, eu achei que eu não ia amanhecer. E assim, não foi só aquele, né? Teve dias também que eu dormia, quando a minha neta estava conosco, né, fora do hospital, eu dormia segurando a mãozinha dela. Porque eu pensava, meu Deus, eu não sei se ela vai estar conosco, e eu não sei se eu vou suportar. Porque os sintomas físicos durante o dia, mesmo com medicamento, porque eu vivia com medicação, lógico, uma dose em cima da outra, você começa a ficar dopada, literalmente, né? E aí eu sentia, quando chegava no final do dia, que eu não tinha força física. Não tinha força física de segurar o copo, assim. Minhas mãos ficavam tão trêmulas, que eu não conseguia segurar o copo. Então eu imaginava, na minha cabeça, falava, Deus, será que eu estou morrendo? Eu acho que eu estou morrendo, né? Mas mesmo assim, eu amanhecia no outro dia, e aí eu agradecia todos os dias, agradeço até hoje. Eu tenho muita gratidão por viver. Então eu agradecia, Senhor, muito obrigada por ter me dado a oportunidade de amanhecer mais um dia. E quando chegava no final do dia, eu agradecia de novo. Muito obrigada, porque até aqui o Senhor me sustentou. Porque literalmente, eu só passei por todo esse processo porque o Senhor me sustentou. Porque somente uma rede de apoio é louvável, é saudável e é necessária. Mas se Deus não tivesse ali, literalmente, me levantado todos os dias, eu não estaria aqui hoje para contar essa história. E você tem até pessoas que estão vivendo luta há 20 anos e te perguntam de onde veio tanta força assim para se levantar em 2, né? Então, isso foi a parte mais inusitada, porque eu recebo muitas mensagens, porque todo mundo se conecta ali com o luto e quer ajudar de alguma forma, e aí eu mesma conheço pessoas que estão vivendo nesse estágio de luto, estão vivendo em estágio de depressão há 5, 8 anos, e elas continuam ali patinando, né? E elas ficam perguntando, gente, mas como que você saiu? Como é que você conseguiu superar? Como foi que você está bem?
Na verdade, eu não estou bem, eu não superei, porque eu ainda não recebi alta, eu ainda estou em processo de cura. Mas eu busco todos os dias ressignificar a minha vida, ressignificar o que eu vivi, eu busco perdoar o que eu passei, porque se a gente não perdoa também, você fica tomando aquele remedinho da mágoa todos os dias e aquilo só te mata. Então, é uma busca constante de querer vencer por você e não para mostrar para ninguém. É você estar de pé por Um você. dia de cada vez. E além de todo esse processo, né, de luto, de dor, eu ainda tinha a minha filha, Jaqueline, que eu precisava dar esse apoio moral, esse apoio de mãe para ela e para minha neta, em meio a esse tratamento, né? Então eu tinha que ser forte por mim e por ela. Tá. Giane, você teve um homem provedor. Você teve um homem provedor e na ausência desse homem provedor, você foi cuidar da Jaqueline, da Liz, e esse provedor já não estava mais, ou seja, você começou a prover a sua casa, né? Entrar dentro do ministério desse lar. E como que tudo isso você encerra aí com essa superação de o provedor sai, entra você como protagonista, com a Jaque, com a Liz, e faz esse fechamento aí pra gente do novo projeto. Uma coisa que eu digo, que é uma frase que eu li, que inclusive postei também nas minhas redes sociais, que fala que o sucesso ele não vem do vitimismo, ele vem do protagonismo. E aí, então, eu tomei a frente, eu fui buscar ali como é que eu poderia sair de toda essa situação de forma honrada. E durante todo esse tempo que eu estive ao lado do meu marido, ele tinha ali um trabalho administrativo dentro da área que ele atuava, da advocacia, e esse trabalho todo, no início, eu estava junto com ele. Então, eu tinha toda a parte de network, eu tinha toda a parte de aprendizado, de todo o treinamento que os escritórios passavam, eu estava inserida nesses treinamentos, então eu conhecia todo o operacional. E quando ele faleceu, todas as portas me foram fechadas, conforme eu mencionei, porém, esses escritórios me procuraram, me encontraram através das minhas redes sociais, pelo meu nome. E buscaram, então, me deram o tempo necessário para que eu pudesse me estruturar, para que eu criasse, então, a minha empresa, que é essa que eu tenho hoje, que é esse escritório, voltado para a área extrajudicial e judicial. Apesar dela ter um homem provedor ao lado, o que ela fez? O que a Giane fez? O que me chama muita atenção na história dela? Ela gerou conhecimento de tudo. Então, quando esse provedor ele parte, quando ele vai embora, ela tem toda uma bagagem de conhecimento. Porque mãe, esposa, mas também a mulher de negócios, que conhecia de todo... ele parte, mas ela traz todo esse conhecimento com know-how de clientes e com muitos nomes aí, né, Giane? E ela dá sequência num legado que ele deixou. Foi isso, né? Exatamente isso. Exatamente isso. Na verdade, eu falo que eu honro não somente o relacionamento que tivemos, mas também todo o ensinamento, todo o legado que ele deixou para mim. E eu uso isso para, na verdade, honrar o nome dele. Giane, muito obrigada. Uma honra ter você aqui. Que história linda de superação que vai conectar tantas mulheres, tantas pessoas aí. Um CPF fortalecido é um CNPJ de grande honra. Gente, obrigada. Tenho certeza que foi de grande sucesso aqui e avalia para vocês. E muito obrigada por tudo. Um beijo no coração de vocês. Fica com Deus. E aí, gostou do vídeo? Então aproveita para curtir, comente aqui embaixo, se inscreva no canal, ative as notificações e compartilhe. E aqui ao lado você pode acessar outros vídeos que você também pode gostar.